que eu posso dizer sobre o Álvaro, assim, de um jeito bem geral, é que ele foi meio que uma inspiração pra minha vida, né? Sobre ele ser assim, pergunta assim, nossa, como você consegue, né? Como você acha viver com ele? Eu acho bom, porque ele parece um guarda-costas da família. Porque ele não deixa ninguém se machucar. Ele é o filho mais fácil de cuidar, o mais obediente, que se você falar, agora tá na hora de tomar banho, ele levanta e vai tomar banho. Você gostou, Alvinho? I'm standing still without you in the emptiest of fields. I wish that I could say what's on my mind. The straw that fills your heart so you never have to feel. You say that you just need a little time. On days like these I bury my each and every word and hide them underneath these lonely trees. The harvest moon is wicked, I know that you've been hurt, but I swear I'm here for good, I'll never leave. This is where it starts tonight. If you open up your heart tonight. You're staring out the window and I'm out here in the street. You're standing like a scarecrow and I'm begging you to speak. You used to be my solid ground, now I'm drowning in the sea. And I just wanna believe in you and me. I just wanna believe in you and me. Houve assim uma dor, assim, quase que uma incompreensão, não uma revolta exatamente, mas que foi possível que isso fosse assim. Né? E graças a Deus, né, conversando com eles, se vocês nasceram primeiro, é porque a gente tem uma missão de ajudá-lo, né? A gente pode ajudar muito, né? A gente só ficou sabendo quando ele era um pouco mais velho, né? Então quando ele nasceu, a gente, imagina, eu tinha 2 anos de idade, né? Eu fui crescendo junto com ele e quando ele foi diagnosticado, eu não tinha ainda muita consciência, porque ele foi diagnosticado com 5 anos, por aí. Eu tinha perto dos 7, então eu ainda era uma criança também, né? Eu sei que os meus pais ficaram bastante chocados, isso eu lembro muito bem. Hoje, acorda, a primeira coisa que ele faz é ver se o jornal chegou, ele separa o jornal em cadernos, de acordo com ele desce para pegar o jornal. Ele desce para pegar o jornal, aos domingos, E aí, ele separa, os irmãos que notaram isso, mas presta atenção, ele separa por ordem de interesse. Então ele coloca o caderno da frente, depois o caderno 2, depois não sei quem, assim, ele acha que as pessoas sabem quem vai usar, né? Então ninguém põe a mão naquele jornal antes que ele. É algo assim impressionante, né? Vira todas essas páginas, separa o que é propaganda. Ele quer fazer as coisas perfeitamente perfeitas. Só que é interessantíssimo você ver um artista fazendo isso, né? O artista é apaixonado pela perfeição, pelo método. Uma coisa que a gente teve a oportunidade, poderia não ter acontecido, mas tivemos a oportunidade de colocá-lo nas melhores escolas que a gente podia, mas sem nenhum. Porque a gente pensava que os outros tinham que crescer por eles mesmos, sem transportar o peso de ser, você é irmão daquele cara, né? Ou aquele cara é seu irmão. Né? E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque eles foram criando um amor por ele, porque não tinham peso. Né? Aí depois você vai entendendo que ele é bonitinho quando ele é criança, porque depois que ele fica maior, né, ele chama atenção, né, tem sentimentos, como percebe o que está falando, né, mas não tem capacidade de abstrair, isso é limite. Né? Então, se você disser isso aí, nossa, tá chovendo, ele acha que tá chovendo. Ele assim, entende que o horário de usar o computador. Oi? Ele só, tipo, noite de claro, assim. Mais que isso, ele entende que o horário que ele pode usar o computador. O computador é quando o ponteiro grande estava no 12, porque não sei, 6 horas. Encontramos um outro lugar que ele está até hoje, que é a Pepa, né? Programa especial para adultos. Justamente, a proposta deles é essa, é profissionalização também. Though you're out of tune,
que se a capacitação dele, se o limite dele para o concreto, né, não vai além de contar Pro abstrato, né? das mãos, entendeu? Não, nem isso. Nem isso. Na verdade, assim, ele é Ele não alfabetizado. tem abstrato. Ele é alfabetizado, mas ele não entende o que ele lê. Entende? É como se você lesse um texto em alemão, Você você consegue ler, né? pronunciando o que você está Não falando. entende nada. O dia clássico é quando... Porque normalmente quando ele vai usar o banheiro na madrugada, ele não acende a luz. Então, teve um dia que ele foi usar o banheiro, ficou lá, só que o meu irmão mais velho, ele foi usar também. A luz estava apagada. E aí os dois trombaram e os dois começaram a gritar. Nossa, a gente se matou já. Porque um abriu a porta e um gritou, e o outro gritou também e todo mundo acordou. Só de imaginar já... Porque alguém vai entrar, ué. Onde que alguém entrou, Ovinho? Por que filmar, ué? Entrou no elevador, filho? Mãe, posso ficar? Pode. Por que filmar agora? Ah, só tô vendo como é que você arruma o jornal. Não! Não? Não quer mais que filme? Não! Oh, então tá bem. Vou parar a filmar. Ah, não, espere, bem. Espere o quê? Posso filmar um pouco? Poxa. Muitas coisas, tipo, que aconteceram, tipo, eu fui aprendendo, porque no começo eu não entendia. Eu não entendia mesmo, tipo, por que ele é assim. Mas aos poucos, tipo, de observar ele, de conversar com ele, trabalhar junto, que é muito importante, que ele precisa desse apoio. Isso foi desenvolvendo muito meu lado, assim, mais humano, principalmente. E foi interessante porque você consegue ver, tipo, com as outras pessoas, tipo, o que você aprende com ele, você consegue aplicar com outras pessoas, né? O cuidado da fala, o cuidado de como você vai agir. E a gente aprende muito, né? Tipo, principalmente com a presença de amigos. Tem algum amigo que sempre solta assim, Deus, tá mó cara de autista. Eu me sinto, sabe? Tipo, como assim? O que é cara de autista pra você? O que é uma pessoa que... eu não sei, parece que eu me ofendo muito rápido, né? Tipo, eu fico meio... A mesma coisa assim, nossa, parece que você tem Down. Pô, você tá falando um negócio que você já vivenciou? Ah, mas eu tenho familiar. Eu falo assim, muito mais. Tipo, você deveria se preocupar com isso. Mas a gente não entendia isso. Ele se expressa no corpo inteiro. Né? Como se fosse aquele arrepio que você... Nossa, fica tenso, assim. Acho que o desafio, assim, pra mim, que o psiquiatra fala, é como se fosse uma memória tão potente, mas está dentro de uma estrutura que tem diversas dificuldades. Como se você tivesse um carro, assim, um motor, sei lá, de uma Ferrari, entendeu? Mas uma estrutura que não permite que deslanche. Eu gosto de viver com o Álvaro porque ele é bem carinhoso, digamos. Então, quando você tá mal, ele vai lá e, ao menos pra mim, assim, ele vai e pergunta, né? Tá tudo bem? Não tá tudo bem, mas tipo, ele fala, o que aconteceu? Tá triste? Alguma coisa de, né? Ele gosta muito de quem cerca ele, assim. Porque as cenas com ele eram muito dinâmicas, eram de filme, assim, né? Então, por exemplo, essa fase de ver o que esse menino tem que é tão elétrico e que não fala, né? Teve uma ocasião em que ele abriu a porta da geladeira, ele olhou e viu que tinha uns ovos ali. Então, acho que pensou, como é que eu faço para pegar esses ovos? Né? Ele escalou a geladeira, pegou o ovo, né? O ovo estava gelado. Aquilo deve ter impactado, né? Gelado, soltou, quebrou o ovo, sujeira. Toalha da mesa, o que tivesse em cima. Para limpar aqui. Porque a sujeira é uma imperfeição. Ele adora quando chega a época do Natal que vai ajudar a temperar o peru. Ele vai lá, põe avental e quer pegar o bicho, e pôr tempero, e adora culinária. Quer dizer, mas foi um processo, entendeu? Se a gente não tivesse tido quem não tivesse ajudado, eu ia poupar meu filho de ficar irritado pela sujeira. Imagina, um menino autista que tem, com todas as suas dificuldades, ele aprendeu desde falar, usar o computador,
usar o banheiro sozinho. Mas ele aprendeu, por exemplo, inglês. Ele fala algumas palavras em inglês, ele entende algumas coisas em inglês. Ele aprende a pegar coisas do cotidiano e aplicar na própria vida. Ele sabe até mentir, é uma coisa que... é natural, mas é uma coisa engraçada, porque ele sabe mentir, ele sabe... tem que ter uma inteligência. Pra você mentir, você tem que ter uma inteligência, querendo ou não. Você tem que pegar um fato e na sua cabeça mudar esse fato e contar outra coisa. É um aprendizado que, enfim, é impressionante. Né? Aprendeu também a fazer barba. Uma vez, uma história, a gente estava num restaurante e aí, de repente, o Álvaro sumiu da mesa. Cadê o Álvaro? E ele com quantos anos? Eu não lembro com quantos anos ele tinha. Mas era novo? Aí ele devia ter uns 13 anos, 12 anos, por aí. E aí ele tinha levantado pra ir ao banheiro, afinal de contas. A natureza chamou, né? Ele foi. E tinha alguém no banheiro, no restaurante. E aí, todo mundo só de pensar nessa história aqui em casa ri muito. Ele começou a bater na porta do banheiro e gritando: "Quem está aí? Abra essa porta que eu quero entrar! Não vai abrir?" Que é uma das frases do Lobo Mal nos Três Porquinhos. Isso virou uma coisa de família divertidíssima, que em qualquer época, qualquer um que lembra, vai rir muito. E pra ele, aquilo não aconteceu absolutamente nada. Entendeu? Se estivesse acompanhando uma pessoa deficiente visual, você procuraria tirar os obstáculos, né? Para que ela não se machucasse. Com um autista, você tem sempre que tentar achar como ele está olhando. Quais são os obstáculos? Quais são os obstáculos, né? De como ele vê. Tem um modo de falar, a gente percebe que em alguns momentos, né, ele entra em parafuso. Se ele chegar num problema que ele não acha a solução, aquilo é um desconforto para ele. Percebe que a gente não tem capacidade. Assim, precisa não só capacitar o filho, mas capacitar os pais, pelo amor de Deus. Com certeza. Né? Depois, acho que o tempo, isso é uma coisa que é um desenvolvimento, né? Os estudiosos falam muito isso, né? Quer dizer, você tem que respeitar o tempo, ele tem um tempo dele, né? Então não pode querer resultados, né? Depois, quanto mais standard for a sua vida, em volta dele, né? Padrão mesmo, né? Que a capacidade auditiva de um grau extremo para essas pessoas. E em um ponto extremo pode acontecer, proporcional, a gente viu isso na última consulta, a resistência à dor. Então pode ser que às vezes eles tenham até machucados, até mais assim, que outra pessoa estaria morrendo de dor, entendeu? Sim. E ele tem uma resistência maior, que pode acontecer. Ele não digo, mas é o autista. Você percebe o que é não ver o outro? Quer dizer, não é que eu não vejo porque eu ignoro, porque eu detesto o outro, mas eu tenho um limite de visão, uma caixa. Acho que pra mim a convivência com o Álvaro é muito especial, porque ele sempre tá trazendo novas coisas, novas visões pro meu dia a dia, uma coisa que você não compartilha com pessoas que não são do jeito dele. Ele tem uma forma diferente de compartilhar os sentimentos dele, ou o que ele quer contar pra você e o que ele quer mostrar pra você. Mas o meu contato com ele sempre foi muito bom, assim. Teve alguns momentos de briga com qualquer irmão, né? Às vezes você fica irritado porque ele repete muitas coisas, você fica irritado porque ele mexe nas suas coisas porque ele quer ver, às vezes até quebra essas coisas. Mas, enfim, eu fui amadurecendo também e eu percebi que não adianta brigar com ele, né? Eu acho que ele me deu essa ideia de que dá pra resolver as coisas tentando não brigar, tentando conversar o máximo possível, ser o mais didático possível para que ele entenda as coisas. Enfim. Eu gosto do jeito que ele é influenciável, porque... Por exemplo, eu falo assim, Álvaro, você quer um cachorro? Ele tem medo de cachorro, né? Ele morre de pavor de cachorro. Aí eu falo assim... E ele sempre, quando ele vai falar alguma coisa,
ele escolhe a última opção, a última coisa que ele falou que falaram pra ele. Então, tipo, quando a gente vai fazer a mesa, né, a gente vai limpar a mesa e tal, a gente faz 2 ou 1. E ele sempre joga 1, porque é o último número que ele ouve. Então, se a gente faz, tipo, 1 ou 2, ele vai escolher o 2, entendeu? E aí eu falo assim, Álvaro, você quer um cachorro? Sim ou não? Não. Não ou sim? Sim. Mas, no final das contas, vale a pena, sabe? Ele ensina muito mais do que a gente espera em primeiro plano. E ele, não sei, ele... Vai virar certo, tipo... Eu não consigo imaginar a minha vida sem ele. Basicamente isso.